Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui é o canal do Júnior ou Jujuba. Para você que já é inscrito no meu canal, seja bem-vindo novamente. Obrigado pela sua inscrição, pela sua curtida e pela sua companhia. E para você que está chegando agora, curta o meu canal, faça sua inscrição, ajude o meu canal a crescer, que meu canal é um canal novo ainda, mas que eu tenho que trazer bastante conteúdo legal, informativo para vocês, tá bom? Gente, hoje eu queria fazer para vocês a resenha de um produto que eu acho que para você que é solteiro vai ser bem legal. Para você que é um casal, para vocês que são um casal, de repente vai ser bem interessante. E até para uma família de 4 pessoas, eu acho que pode ser alguma coisa que pode fazer a diferença no orçamento de vocês, né? Então você fique aí, assista o vídeo até o fim para você acompanhar essa resenha que eu vou fazer desse produto de hoje. Antes de continuar, eu queria que vocês se inscrevessem no meu canal e curtissem meus vídeos. Por quê? Quando você curte meu vídeo, o YouTube entende que o pessoal está gostando dos meus vídeos, ele começa a me indicar para outras pessoas. E essa é uma forma do meu canal crescer, tá? Então, antes de começar a resenha, eu queria primeiro falar com vocês que esse vídeo que eu vou fazer também tem a ver com economia doméstica, tá? Porque assim, na economia doméstica, eu acho que uma das coisas que mais pesam hoje em dia no orçamento é o gás de cozinha, né? O gás de cozinha anda bem caro. E eu acho que principalmente para as famílias que vivem de salário mínimo, eu acho que o gás de cozinha é um gasto bem complicado, né? Então, o que acontece? Eu acabei adquirindo um produto, né, que eu achei bem interessante. Eu moro sozinho, né, mas eu cozinho todos os dias. E eu comecei a pesquisar sobre esse produto e vi algumas resenhas no YouTube, né, não muito explicativas e muitas pessoas tendo dúvidas. Então hoje eu queria fazer esse vídeo para falar para vocês a respeito de um fogão elétrico, tá? Que eu adquiri, que já faz mais de um ano que eu tô com ele, tá? Então eu posso falar para vocês os prós e os contras, como ele funciona direitinho, o custo-benefício como que é. E queria também falar para vocês, tirar todas as dúvidas que vocês têm a respeito de quanto gasta, se vale a pena, se não vale, né? A diferença, né, que ele pode fazer no seu dia a dia no que diz respeito ao custo, entendeu? Que a gente gasta todos os dias, né, para estar cozinhando. Então eu queria falar para vocês do fogãozinho elétrico que eu adquiri. Quando eu fui adquirir esse fogão, eu vi que tinha vários modelos, né? Um era uma chapa em cima dos queimadores, o outro era uma resistência embutida e o outro era uma resistência que ficava mais externa. Eu acabei pensando que, pelo fato da resistência ser mais externa, o contato dela com o fundo da panela geraria mais calor e, portanto, funcionaria melhor. Então, eu acabei comprando um fogão com uma resistência mais externa, entendeu? E é esse que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, hoje eu queria falar para vocês do fogão da empresa ByPay, tá? E esse fogão aqui, ó, fogão elétrico, né? Esse fogão elétrico, eu já tô com ele há mais de um ano, tá? E aqui na caixa já tem alguns dados que diz que ele tem 2.500 watts de potência, tá? Ele gera até 600 graus em menos de 1 minuto, acho que você usando a potência máxima, eu vou falar de todas as potências que ele tem. Diz que é econômico e é um fogão prático. E realmente eu tenho muita coisa bacana para falar desse fogão para vocês. Essa é a caixa do aparelho e o meu aparelho já está aqui. Então vou pegar ele para apresentar ele para vocês. Não liguem que meu aparelho está bem velhinho e esses dias eu ainda derramei a chocolatada em cima, tenho que limpar. Mas acho que dá para vocês verem. Então o meu aparelho está aqui. O que eu tenho a falar desse aparelho para vocês? Primeiro, esse aparelho da empresa ByPay, ele vem com 5 graus de temperatura. Tá? Acho que dá para vocês verem aqui, ó, no botão, ó, ele tem 5 graus de temperatura, tá? Ele tem 5 graus de temperatura, só que eu vou ser bem sincero para vocês, a maioria das vezes eu uso ele na temperatura 3, porque, gente, esse fogãozinho aqui esquenta muito. Ele é um fogão que realmente você consegue cozinhar com ele muito rápido, a temperatura chega muito rápido para você cozinhar, então assim, eu acredito que as temperaturas 4 e 5 é para aqueles dias que de repente você está com muita pressa de fazer uma preparação de um alimento, um cozimento, esquentar uma água, ferver um leite, de repente fazer o almoço. Então você pode estar usando ele no máximo, tá? Mas no geral eu uso ele na temperatura 3, que no dia a dia já é suficiente para você estar fazendo as refeições, tá? Esse fogão, como a própria caixa estava avisando, ele tem 2.500 watts de potência. Então são 1.250 watts em uma boca e 1.250 watts
na outra boca, tá? Que dá o total de 2.500 watts. Você deve pensar assim, ó, nossa, mas um produto de 2.500 watts, ele deve consumir muita energia elétrica. É aí que está a surpresa, que depois eu vou estar falando para vocês que, na verdade, esse fogão, por incrível que pareça, apesar do alto elevação de watts que ele consome, ele é um fogãozinho bem econômico, tá? Esse fogão também, ele vem com um termostato. Essa lampinha aqui, ela acende, é um termostato. Então o que acontece? É outra coisa que ajuda também a você economizar a energia. Por quê? Porque quando esse fogãozinho alcança a temperatura que você selecionou, ele mantém aquela temperatura e ele desliga o termostato. A partir do momento que a temperatura começa a cair, o termostato liga novamente e ele começa a subir a temperatura de novo. Dessa forma, você mantém a temperatura do seu fogão e também ajuda na economia da energia elétrica, tá? Outro dado importante desse fogão. Esse fogão, ele tem um tamanho bem compacto, tá? Mas ele tem duas bocas e o tamanho dele é suficiente para você colocar duas panelas de um bom tamanho, tá? Não são panelas pequenas e nem tão grandes, panelas tamanho médio, né? E esse fogão aqui, por ele ter esse tamanho compacto, eu acho que ele é ideal para kitnets. Ele é ideal também para aquelas cozinhas pequenas, que hoje em dia as casas, os apartamentos, né, são mais pequenos, né? São aquelas cozinhas menorzinhas, então é um fogão que você consegue encaixar ele em qualquer lugar da sua bancada, da cozinha, da sua pia, e até para aqueles motorhomes, né? Aquele pessoal que gosta de fazer aquelas combis, aquelas vans, né? Com a casa embutida dentro desses carros. Esse fogãozinho também você consegue colocar no seu motorhome e você vai ter um fogão muito bom, que esquenta pra caramba para fazer seu alimento, e compacto, que não vai ocupar espaço, tá? E é um fogãozinho leve também, tá, gente? É um fogão que ele é bem leve, então ele é fácil de você estar tirando ele para limpar a sua bancada, para estar limpando ele também com um pano. E depois eu vou falar da limpeza também, porque por ele ser um fogão elétrico, eles aconselham que a gente limpe esse fogãozinho com um pano e um desengordurante, mas nunca enfiando ele debaixo da torneira, nunca jogando água em cima dele, tá? Porque corre risco de você danificar o sistema elétrico dele, gerar um curto e o seu fogão vai parar de funcionar, tá bom? Outra coisa interessante desse fogão é que ele aqui embaixo, se vocês verem, ele vem com essas borrachinhas. Por quê? Porque como ele é um fogão elétrico, ele esquenta essa parte de baixo. Então essa borrachinha deixa ele suspenso na bancada. Eu aconselho a você, quando adquirir um fogãozinho desse, que você coloque esse fogão ou numa bancada de pedra, ou numa bancada de mármore, um piso, algum local que não tenha madeira. Por quê? Porque pelo fato dele ser um fogão elétrico, para não causar o problema de repente acontecer um acidente e de repente pode dar um curto, né? Uma hora você esquecer esse fogão ligado e se der um curto e ele estiver num lugar de madeira, provavelmente a madeira vai pegar fogo, né? E mesmo no dia a dia, com a temperatura, como o calor é muito grande, se você deixar num lugar onde seja de madeira, provavelmente ele pode machucar a madeira do seu móvel. Então, no meu caso aqui, o que eu fiz? Como eu aposentei meu fogão de gás, porque desde que eu comprei esse fogão aqui, nunca mais eu usei fogão de gás, eu coloquei 2 pisos grandes em cima do tampão do meu fogão a gás e apoiei esse meu fogãozinho em cima. Depois eu vou estar mostrando ele, esse suporte onde eu coloco eles para você, tá? Para vocês. Uma outra coisa que o fabricante pede para você tomar cuidado é no momento que você estiver usando o seu fogão elétrico, para você evitar derramar líquidos em cima desses 2 espirais aqui, que é onde acontece o calor do fogão. Por quê? Porque como esquenta muito, de repente se na hora de você colocar uma água em cima do arroz, você acaba derramando água nesses espirais aqui, aonde passa a energia elétrica, você pode tanto danificar de estourar esse espiral e você vai acabar danificando seu fogão, como também pode dar um curto, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Esses dias eu descuidei e eu estava fazendo um chocolate quente e eu descuidei, eu derramei leite em cima, então ele está todo sujinho aqui embaixo, mas também depois eu vou falar para vocês como deve ser limpado, que esse é um dos pontos chatos desse fogão na hora de limpar ele, tá bom? Mas assim, então tem que tomar cuidado para não derramar coisas em cima dele. Como eu falei para vocês, eu descuidei do leite e derramei. Gente, esse fogão ele esquenta e funciona mesmo. Se você não tomar cuidado na hora que você estiver cozinhando, então tá olhando o seu alimento, tá vigiando o que você tá fazendo, o risco de você queimar o alimento que você tá fazendo também é muito grande, tá? Porque de repente se você achar que não, vai demorar para cozinhar e esquecer ali, quando você vê já tá queimando.
porque ele esquenta muito rápido. Na caixa mesmo você vê, são 600 graus em 1 minuto, eu acredito que na quinta potência. Como eu uso geralmente ele na potência 3, ele deve gerar uns 350, 400 graus, mas já é muito quente, tá? Você vê que realmente as coisas cozinham, fritam muito rápido, tá bom? Outra coisa assim, vamos começar a falar então. Vamos primeiro falar dos pontos positivos e negativos para depois eu falar para você do mais importante, que é o custo-benefício, tá? Ponto positivo, que ele é um fogãozinho elétrico, você não vai mais precisar gastar dinheiro com gás, tá? Ele é um fogão que ele é compacto, então tipo, para você que é solteiro, eu cozinho todos os dias. Para você que é solteiro, vai ser super bacana, porque você vai ter um fogão que funciona, um fogãozinho prático e que para você vai super servir. Para um casal, também vai ser super legal, porque tipo assim, eu acho que 2 bocas é suficiente para um casal, entendeu? Porque geralmente a gente quando mora sozinho ou mora de casal, geralmente a gente nunca usa todas as bocas do fogão, né? A maioria das vezes a gente usa 2 bocas, né? Faz uns preparos rápidos assim. E no caso de uma família com 4 pessoas, de repente pode ser uma boa pedida para quem quer economizar. Por quê? A dona de casa ela pode usar essas 2 bocas para fazer os seus preparos, né? Numa boca ela faz os preparos mais demorados, que seria cozinhar um feijão ou fazer um arroz, né? E depois, na outra boca ela já iria adiantando, né? Uma carne, né? De repente algum outro preparo que ela estivesse fazendo, tá? E esse fogão também, eu acho que também é bacana para aquela pessoa que, tipo assim, se você não abre mão de utilizar o seu fogão a gás, você pode ter esse fogão sobressalente, 2 bocas a mais para num dia que você estiver dando uma festa ou fazendo uma reunião de família e precisar de mais bocas para cozinhar, esse fogãozinho vai super quebrar o galho para vocês, tá? Então eu acho que super vale a pena ter um fogão desse. Eu tô super satisfeito com esse fogão e quando eu comprei ele, eu ainda fiquei com um pouco de medo. E aí que vem dos pontos positivos. Quando eu comprei esse fogão ano passado, eu paguei pouco mais de R$100. Então eu paguei super barato por uma coisa que super me ajuda no meu dia a dia. Porque como eu falei para vocês, desde que eu comprei esse fogãozinho elétrico, nunca mais eu usei meu fogão a gás. O gás está ali, está paradinho. Se um dia eu precisar, eu uso. Mas por enquanto até hoje não precisei usar. Quais são os pontos negativos desse fogão? Um dos pontos negativos desse fogão é que se acabar a energia você não consegue usar, entendeu? Mas dificilmente, né, a gente tem falta de energia todo dia, pelo menos aqui acontece vez ou outra, mas assim, geralmente acontece em períodos que eu não estou na minha casa, né? Mas é muito difícil acontecer. Então, num dia que falta energia, você não vai conseguir usar esse fogão. Outra coisa negativa é que como esse fogão, o espiral dele, o queimador dele é sobressalente, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo que fica um espacinho entre o queimador e a chapa do fogão. No caso, como eu derramei aqui, ó, tá vendo? Eu derramei o achocolatado. O que acontece? Para eu estar limpando agora de baixo aqui desse queimador, eu vou ter que vir com uma escovinha de dente, esfregando aqui, passando ela aqui para conseguir limpar tudo isso, porque você não consegue tirar isso aqui para limpar, tá? Então por isso que a gente tem que tomar esse cuidado também de não derramar coisas em cima, porque depois para você limpar vai ser um pouquinho chato, tá? Terceira coisa, que na verdade não é um ponto negativo, é um ponto de atenção. Esse fogãozinho, ele vem com 2 selinhos, tá? Um selinho vem dizendo que vem uma figurinha mostrando que aqui esquenta, que aqui tem calor, então toma cuidado com o calor. A outra figurinha é uma mãozinha dizendo que evitar colocar a mão. Gente, isso aqui esquenta muito. Muito. Então, se você tem criança dentro de casa, seus filhos, seus netos, e você estiver usando um fogão desse, toma cuidado para não deixar a criança chegar perto, porque se ela colocar a mão aqui, sem brincadeira, ela vai derreter a mão dela aqui dentro, porque o dia que eu derramei leite, isso é uma outra coisa que eu vou falar para vocês, tá? Toma cuidado. O dia que eu derrubei leite aqui, com chocolate, na hora, né, eu já desliguei o fogão, falei, vou limpar. Eu desliguei o fogão, e eu tentei vir com um pano, gente. A hora que eu relei o pano, eu acabei com o pano grudou todo no negócio, porque esquenta muito, então ele derrete até pano, essa chapinha aqui. Então, se caso acontecer de você derramar alguma coisa, desliga o fogão, espera o fogão esfriar, e aí sim você vem e limpa o fogão, tira o resíduo daquilo que você derramou. E no caso de crianças, se você estiver usando esse fogão na sua cozinha,
evita deixar a criança perto para ela não colocar a mão, porque além de se queimar seriamente com gravidade, ela pode também de repente levar um choque, tá? Então toma cuidado, né? Então, gente, eu acho que esses são os pontos negativos do fogão. É a questão de se um dia faltar energia, você não vai conseguir utilizar ele. No caso da limpeza, se você derramar, ele vai te dar um pouquinho mais de trabalho para limpar, né? E eu acho que é isso. E os pontos positivos é que é um fogão que você não vai usar mais o gás, é um fogão que ele esquenta, é um fogãozinho prático, e é um fogão que, como eu falei, se você tem um kitnet, uma cozinha pequena, né, se você tem uma bancada pequena, se você tem um motorhome, esse fogão é ideal porque você vai conseguir ter um bom fogão sem ocupar espaço. Agora, gente, vamos falar de custo-benefício, tá? Aqui na minha cidade, o gás de cozinha está saindo R$118, o botijão de gás aqui, tá? E assim, quando eu usei esse fogão a primeira vez, a primeira coisa que eu pensei foi assim, bom, vamos esperar a conta chegar agora para ver o absurdo que vai vir a conta. A hora que chegou a primeira conta, eu falei, não, essa conta deve estar errada. Esperei chegar as 2 contas dos meses seguintes, e com 3 contas eu posso afirmar para vocês, gente, o gasto que eu tive na minha casa cozinhando com esse fogão, eu uso ele todos os dias, tá? Fazendo café, fazendo alguma coisa para comer no final do dia, fazendo janta, fazendo almoço. Eu uso esse fogãozinho todos os dias. Veio na minha conta de energia elétrica apenas R$10 a mais. E eu moro sozinho, tá? Então, se nós pegarmos esses R$10 a mais, multiplicar de repente por uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, vamos colocar aí que você vai ter um adicional na sua conta de energia de R$40. No caso aqui, se nós fizermos uma conta, se você pegar uma cidade igual a minha, que o botijão de gás está R$118, e você descontar R$40 para estar usando esse fogão elétrico, você vai estar tendo uma economia de R$78 por mês com gás, tá? Então, esse fogão é um fogão super econômico, é um fogão que você vai ter boa temperatura para cozinhar, vai cozinhar, fazer seus assados, suas coisas rapidinho, tá? E não vai gastar muita energia. Então, esse fogão, ele é muito bom, tá? Outra coisa que eu também tenho que falar é o seguinte, desse fogãozinho aqui. Eu, no caso, eu escolhi o fogão que você vê, né, que tem essa grade aqui, mais para fora. Por quê? Eu não sei como é a panela da casa de vocês. Eu tenho umas panelas mais velhinhas aqui. Eu até tenho que comprar um jogo de panelas novo que já está na minha programação, tá? Mas eu tenho algumas panelas que às vezes elas são mais velhinhas. Então, num fogãozinho com esse queimador aqui, ó, mais externo, você não vai ter a necessidade de ter aquelas panelas com aqueles fundos perfeitinhos. Se você às vezes tiver uma panela que você ganhou, que é uma panela que você ganhou de família, que é uma panela que você gosta dela para cozinhar, mas o fundinho dela tá um pouquinho amassadinho de alguma coisa, você vai conseguir cozinhar. Por quê? Porque com esse espiral aqui, ele pega toda a superfície, você colocando a panela, qualquer parte da sua panela vai estar relando nele, então a temperatura vai conseguir passar para a panela, tá? Então, e outra coisa, então assim, em termos de economia, gente, eu acho que vale super a pena vocês estarem adquirindo um fogão desse. Eu prefiro gastar com energia elétrica, que é uma coisa que eu já vou estar iluminando a minha casa e já vou estar cozinhando, né? E evitar de comprar gás, porque o botijão de gás está muito caro, entendeu? E acredito para uma família que vive com um salário mínimo, né? Que agora parece que foi para R$1.300, uma família que precisa, né, comprar comida, pagar aluguel, água e luz, o botijão de gás de R$118, como é o caso aqui da minha cidade, pesa bastante no orçamento. Então eu acho que esse fogãozinho a gás vale super a pena. Só que aí que você tá aí, você fala assim, tá bom, Júnior, você falou que o fogão é bom, você falou que o fogão é legal, só que tipo assim, a gente quer ver ele funcionando, então pode deixar que agora eu vou estar ligando ele para vocês na tomada, eu vou estar fritando alguma coisa para você ver esse fogãozinho funcionando. Lembrando, eu esqueci de falar para vocês, esse fogão aqui, inclusive, ele dessa marca aqui do Baipei, ele vem em 4 cores diferentes, tá? Ele vem em preto, branco, cinza e vermelho. No caso, eu peguei esse fogãozinho na cor branca, porque eu tenho outros eletrodomésticos, né, geladeira, outras coisas que são em cor branca, então para combinar com o restante dos meus eletros. Mas você tem 4 cores disponíveis nesse fogão, tá bom?
Então, gente, agora eu vou ligar esse fogãozinho aqui, vou colocar alguma coisa para fritar, para vocês verem ele funcionando, tá? E espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês tenham curtido as informações que eu passei. E qualquer dúvida você pode estar deixando o seu comentário debaixo do vídeo aí que eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Então, ó, agora vamos ligar esse fogãozinho para você ver na prática ele funcionando, porque eu gosto de mostrar para vocês produtos que eu conheço e coisas que eu uso no meu dia a dia e que eu sei que funciona, tá legal? Então agora vamos acompanhar esse fogãozinho aqui funcionando, tá bom? Beijo! Oi, gente, então aqui, ó. Eu peguei e coloquei essa frigideirinha, que é uma frigideirinha bem velhinha que eu tenho aqui, mas que eu gosto muito dela. Eu já liguei o fogão, vou colocar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá na temperatura 3, como vocês estão vendo. À noite, vocês vão perceber com mais facilidade que conforme ele for esquentando, essa resistência, ela começa a ficar vermelhinha, tá? E no caso, durante o dia, você tem que tomar um cuidado redobrado, porque afinal de contas, durante o dia, como você não vai ver a resistência ficando vermelha, você pode esquecer e deixar ligado. Então, meu conselho é, terminou de usar o fogãozinho, gente, vai lá, ó, tira da tomada, tá? Para não ter o perigo de repente, o fogão ficar ligado sozinho em casa, tá? E alguém se queimar. Vocês estão vendo aqui, ó, que já tá esquentando? Então, eu vou agora colocar umas batatinhas aqui, gente, para fritar, né? Essa panelinha minha não é tão boazinha, né? É muito velhinha mesmo. Mas eu vou pôr umas batatinhas aqui para fritar. E eu já vou jogar ela com o óleo mesmo friozinho, para vocês verem elas ganhando temperatura, né? O óleo esquentando com elas já dentro, para você ver como elas já começam, né, a esquentar. Ó, já tá vendo, gente, ó? Ó, tá vendo? Como já tá esquentando, ó. E ele tá na temperatura 3, ó. Tá vendo? Como tá bem vermelho, ó. E tá na temperatura 3, ó. Acabei de colocar as batatinhas. O óleo já tá esquentando, já tá começando a fritar. Com esse fogãozinho você vai conseguir fazer tudo, ó. Você tem duas bocas, você vai conseguir fazer o seu almoço, a sua janta, estourar pipoca, esquentar o leite pro seu filho, vai conseguir fazer tudo. É um fogãozinho super prático. Aqui, gente, ó, eu tenho meu fogãozinho, que é um fogãozinho bem velhinho que eu tenho, né? E aqui eu comprei, né, 2 pisos que eu tinha, né, que sobraram da obra na minha casa. E eu coloquei 2 pisos aqui, só que agora eu vou ver se eu compro uma pedra grande, tá? Pra estar colocando, pra ficar bem bonito aqui. Mas vocês podem estar apoiando ele assim em um piso, vocês podem estar apoiando esse fogão em cima do mármore, do balcão da sua pia, né? Aquele balcão de pedra, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem bacana. Eu acho que esse fogãozinho é uma boa pedida, entendeu? Pra quem precisa de economia. Como eu falei, o gasto de energia dele é mínimo. É um fogãozinho que realmente vai dar um ótimo custo-benefício para vocês. E é um fogão que eu não paguei caro. Como eu falei para vocês, quando eu comprei ele, eu paguei pouco mais de R$100 nesse fogão, né? E tá vendo ali, ó? Tá vendo como o óleo já tá esquentando, como já tá começando a fritar a batatinha? Entendeu? Então, gente, eu acho que é um fogãozinho que eu super indico para vocês. Então, gente, gostaram do fogãozinho elétrico? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha que eu fiz para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês, tirar as dúvidas, tá? Vou terminar de fritar minhas batatinhas, né, que já estão lá fritando, entendeu? E assim, ó, curta meu canal, se inscreva, me ajude no meu canal, porque meu canal, como eu falei, é um canal novo, está começando agora, para que eu possa trazer mais novidades, vou estar fazendo mais resenhas para vocês, né? Vou estar falando para vocês de artigos para decorar a casa, para reformar a casa, vou estar falando para vocês também de coisas para decoração, né? Aparelhos elétricos que eu adquiri, que são super bacanas para facilitar nosso dia a dia. Então, tipo assim, ó, fica um grande abraço para vocês, né? E qualquer coisa, podem deixar seu comentário aí que eu vou estar respondendo, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, que vocês tenham um ótimo dia para vocês, uma ótima noite e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.